Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora das Dores, São José, São João Batista, São Francisco de Sales. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, salve Maria. Vamos continuar nossas conferências sobre São Vicente. Na conferência passada, estávamos iniciando um período da vida de São Vicente menos conhecido, mas fundamental, importantíssimo, que foi o do combate ao jansenismo. E vimos o início disso e hoje então vamos continuar. A gente já viu o grande papel que ele teve na renovação do clero, na reforma do clero no século XVII na França, e agora combate doutrinário. Bom, nós vimos que o jansenismo, podemos dizer que foi uma heresia, né, que se iniciou com duas pessoas, o Jansênio, que deu o nome para a heresia, e o abade de Saint-Cyran, que foi quem realmente propagou as ideias do jansenismo, especialmente na França. Ele se insinuou junto a várias pessoas importantes, tentando ganhar a amizade dessas pessoas e influenciá-las nas ideias. E uma dessas pessoas que ele tentou ganhar para o seu partido, para as suas ideias, foi São Vicente de Paulo. Nós vimos como isso começou e São Vicente o combateu, com caridade, com mansidão, tentando, né, fazê-lo desistir, né, dessas ideias errôneas. Então, paramos mais ou menos por aí. E paramos, na verdade, numa conversa que teve entre São Vicente e esse abade de Saint-Cyran, no qual esse abade terminou taxando São Vicente de ignorante, desconhecedor da doutrina católica, e como uma pessoa que não valia nada e que deveria ser expulsa da sua própria congregação. Nesse diálogo a gente comentou sobre como a gente via, né, caracteres bastante diferentes, né? São Vicente na humildade, e ao mesmo tempo na submissão à igreja e na firmeza da fé, e o abade de Saint-Cyran num orgulho tremendo. Bom, o fato é que São Vicente queria convertê-lo, né? Então tentou de todas as maneiras conversar com ele, fazer com que ele retornasse à verdadeira fé. Então, São Vicente não o abandonou, porque ele falava coisas erradas, mas pelo contrário, São Vicente insistia cada vez mais, né? Foi procurá-lo e, pela amizade e pela bondade, tentou ganhá-lo, e quando viu que parecia, pelo menos, né, que esse abade de Saint-Cyran estava bem disposto, São Vicente tentou convencê-lo, né, de que a igreja que estava certa, a igreja católica, a doutrina do Concílio de Trento era a doutrina correta e não a doutrina dele mesmo, Saint-Cyran, né? Então, São Vicente foi se animando, né, a caridade, o zelo, inflamados, terminou falando com muita solidez, muita convicção, tentando refutar o abade de Saint-Cyran em conversas que tiveram. O abade de Saint-Cyran, em determinado momento, parecia que tinha se convencido do que São Vicente de Paulo tinha falado. Uma hora que esse abade terminou se afastando de Paris, ele escreve para São Vicente, numa linguagem muito ambígua. Parecia que tinha deixado de pensar algumas coisas, outras não. Então, atacava, recuava, dizia uma coisa, depois se desdizia. Então,
uma tática que foi muito usada pelos jansenistas, né? E foi muito, por isso, bastante perigosa para a igreja. Se a gente pensa na heresia protestante, eles, quando houve, né, a excomunhão de Lutero, a condenação, né, das doutrinas protestantes, eles queimavam as bulas papais, chamavam o Papa de anticristo, etc. Aqui, nada disso aconteceu com os jansenistas, né? Então, quando eles eram condenados, eles falavam que eles não defendiam aquela doutrina. Então, houve um combate, né, mas não tão aberto, né? Foi muito, eles combateram de maneira oculta, né, com segredos, conspirações contra a igreja. Bom, o fato é que isso que o abade Saint-Cyran estava fazendo com São Vicente, ele fazia com outras pessoas também, se insinuava, falava algumas coisas erradas, depois se desdizia, então começou a causar muita confusão. Terminou que o cardeal Richelieu, que a gente chama, né, como se fosse um primeiro-ministro, apesar dele não ter esse título oficial, era o ministro mais importante do rei Luís XIII. O cardeal Richelieu, começou a se incomodar, quis entender um pouco do que estava acontecendo, falou com esse Saint-Cyran, chamou inclusive São Vicente para conversar, porque sabia que, tinha ouvido dizer, né, que São Vicente era amigo desse Saint-Cyran. São Vicente não acusou o abade Saint-Cyran diante do Richelieu. Richelieu não gostou muito e, enfim, começou aí o Estado a se envolver na questão. Bom, em 1632 apareceu um livro em latim com o nome de Aurelius. Vocês vão se lembrar que na conferência passada a gente tinha dito que o Jansenius e o Saint-Cyran tinham combinado, cada um ia escrever um livro. E como eles se diziam discípulos de Santo Agostinho, e o nome de Santo Agostinho era Aurelius, Augustinus, um ia escrever um livro chamado Aurelius, outro Augustinus. Então apareceu um livro chamado Aurelius, que era do Saint-Cyran, só que ele não colocou o nome dele. Então ficou sempre aquele mistério no ar e nunca se conseguiu uma confissão dele para dizer que era ele que tinha escrito esse livro. Bom, era um livro com uma doutrina péssima. Então, desnaturava completamente a verdadeira constituição da igreja, exaltando o poder dos bispos em relação ao Papa. Colocava os bispos quase no mesmo pé, na mesma hierarquia que o Papa. Os padres eram também praticamente igualados aos bispos. A igreja não era mais uma monarquia, né, uma espécie de república que tinha se degenerado, né, ao longo dos séculos numa monarquia. E em relação à disciplina e à moral, ele condenava a disciplina da igreja da época, dizendo que tinha sido um erro abolir a penitência pública, era preciso restabelecer, que se estava exagerando o poder da absolvição no sacramento da penitência, que não era propriamente a absolvição que perdoava os pecados, mas era a penitência que se fazia. Bom, e que se exagerava, né? Então o poder do sacramento da penitência também, facilitando demais a frequência aos sacramentos, especialmente a Eucaristia. E que, na verdade, a comunhão era um mistério terrível e bem poucos eram dignos de se aproximar, né, da comunhão, e que era preciso uma longuíssima preparação para recebê-la dignamente. Essas doutrinas, né, que saíram nesse livro não eram só teoria, mas já estavam sendo aplicadas na prática, né? Então, esse mosteiro, né, esse convento de Port-Royal, como a gente tinha já mencionado um pouco, foi um baluarte do jansenismo,
na França, lá perto de Paris, em Paris, e lá já se aplicava a doutrina então jansenista. O abade de Saint-Cyran tinha então grande influência nesse mosteiro, que causou então uma grande confusão. Então, para termos uma ideia, era completamente normal as freiras ficarem 15 meses sem se confessar. E elas diziam que não tinham nenhuma contrição, nenhum arrependimento, nenhuma dor por não se aproximarem dos sacramentos, por se verem privadas dos sacramentos, que elas poderiam, na verdade, passar a vida inteira sem eles. A Madre Angélique Arnaud, dessa família Arnaud, que vai ser a família mais importante defensora e propagadora do jansenismo, ficava 5 meses sem comungar. Uma vez ela ficou mesmo sem comungar durante a Páscoa, contra o preceito da igreja. Tinha um padre, também lá em Paris, que tinha sido convencido da verdade do jansenismo e estava aplicando também a doutrina jansenista. Então, ele dividia os penitentes em 4 ordens, em 4 grupos. Então, as pessoas que iam assistir à missa eram divididas em 4 grupos. Aqueles que só eram culpados de pecados secretos, então, a pessoa que só cometeu pecados secretos, eles podiam assistir o ofício dentro da capela, né, mas então, separado dos outros grupos. O segundo grupo era composto por aqueles que tinham cometido algum pecado, não mais secreto, público, mas sem grande escândalo. Esses tinham que assistir os ofícios fora da igreja, já, no vestíbulo, na entrada, mas fora realmente da igreja, fora da nave. O terceiro grupo era aqueles que tinham cometido pecados escandalosos. Esses aí tinham que assistir os ofícios do cemitério, que ficava anexo à igreja. E, por fim, o quarto grupo, aqueles que estavam assim, há muito tempo no pecado. Então, o terceiro grupo era o dos pecados escandalosos. E o quarto grupo era aqueles que não só pecados escandalosos, mas que estavam há muito tempo no pecado e que não saíam do pecado. Então, esses tinham que assistir os ofícios de uma colina, uma montanhazinha que ficava próxima à igreja. E todos esses penitentes, né, deviam também, estar com descalços, fazer outras mortificações públicas, disciplina, etc, etc. E eles também restabeleceram o uso de flagelações públicas. E aí começou a se espalhar uma grande confusão, né, em Paris, sobre o que estava acontecendo, né? Então, o Richelieu resolveu resolver a situação prendendo esse Saint-Cyran. Então, mandou prender esse Saint-Cyran no castelo de Vincennes, que fica hoje ali nos arredores de Paris. Só que essa prisão não resultou em uma coisa boa, na verdade, é o contrário. Então, ele foi tratado como um mártir, né? Então, uma pessoa que estava querendo restabelecer a doutrina antiga da igreja, na sua pureza, na sua dureza original, e que estava sendo perseguido pelo Estado. Então, ele foi tratado como um mártir. Então, foram reclamar para o Richelieu, e ele falou assim: se tivessem feito isso com Lutero e Calvino, eles não teriam colocado fogo no mundo. Bom, o fato é que ele ficou lá na prisão, só que ele mantinha ainda, né, contato com outras pessoas iam visitá-lo. Então,
enfim, ele terminou espalhando ainda mais a doutrina, como a gente vai ver aqui logo em seguida. Só que nesse meio tempo, que começava essa grande crise, né, do jansenismo, São Vicente teve uma grande consolação. E essa grande consolação foi ver por uma última vez a Santa Joana de Chantal e enfim, poder conversar com ela logo antes da morte dela. Então, o que aconteceu aqui, né? Para vocês terem uma noção, como é que São Vicente teve contato com Santa Joana de Chantal. Aconteceu o seguinte: em maio de 1619, né, foi estabelecido um convento da Visitação em Paris. São Francisco de Sales estava lá, e ele então vai pregar, estabelecer a clausura. Claro, ele não ia ficar lá, né? Então ele encarregou um outro padre, como ele geralmente fazia, da direção daquele mosteiro. O padre que ele escolheu foi São Vicente de Paulo. Então, São Vicente de Paulo seria o diretor da Visitação de Paris, né? Então, em 1619, né, São Vicente não era o São Vicente que nós conhecemos hoje, né? Aquela pessoa tão conhecida, né? De uma virtude brilhando aos olhos de todos assim. Então, em 1619, se vocês vão se lembrar das últimas conferências, ele tinha voltado para a casa dos Gondi. Então, ele tinha ido para Châtillon. Lá ele tinha tido vamos dizer assim, uma iluminação em relação à questão da caridade, da ajuda para os pobres, mas ele termina voltando para os Gondi, se eu não me engano, em 1617. Em 1619, então, ele estava no serviço dos Gondi em Paris. Tinha sido, nesse ano também, foi o ano que ele foi nomeado o capelão das galeras reais. Bom, em 1619, claro, o nome dele já corria um pouco, pelo fato até dele ter sido nomeado capelão das galeras, mas não era, né? Então, enfim, o São Vicente, né, que nós conhecemos hoje, né, com tanta fama assim. Mas São Francisco de Sales, que conversou com ele, na verdade, foi conversar com São Francisco de Sales, viu com certeza uma virtude bastante grande em São Vicente. E então é muito interessante aqui esses cuidados, né, da providência. São Francisco de Sales estava para morrer, ele tinha mais 3 anos de vida, né, ele vai morrer em 1622. Ele praticamente não ia mais ver Santa Joana de Chantal, exceto ali nas últimas horas de vida dele. E Santa Joana de Chantal não vai mais nem praticamente conseguir conversar com São Francisco de Sales sobre a própria vida espiritual dela. Nesse último encontro que eles tiveram, conversaram muito sobre a visitação. Então, a providência, por meio aqui de São Francisco de Sales, vai dar para Santa Joana de Chantal um guia, né, que, como o autor coloca aqui, um guia que não vai ser nem menos manso e nem menos sábio. Enfim, e aí o autor até coloca, né, de São Francisco de Sales de alguma forma vai se extinguir, né, ao confiá-la a ele. Então, Deus proporcionando aqui uma ajuda grande para Santa Joana de Chantal, né, que teria ainda um trabalho enorme para fazer. Ela vai morrer em 40 e pouco. 42, eu acho, coisa assim. Então, isso foi em 1619. Tem até um mosaico, que eu acho que está lá na igreja do Sacré-Cœur, né, Sagrado Coração, lá em Montmartre, em Paris. São Vicente, São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Então, o fato é que, nessa época, né, que São Vicente estava no combate aqui ao jansenismo, Santa Joana de Chantal vai passar por Paris. Ela já tinha 69 anos. Ela tinha fundado aqui 86 casas, né, 86 mosteiros, conventos da Visitação. E quando ela encontrou São Vicente de Paulo, ela tinha 1 mês de vida. E ela vai passar por Paris, vai se despedir, né,
das irmãs, e ele vai poder então revê-la. Ele tinha uma enorme admiração por Santa Joana de Chantal, uma enorme admiração. Ele, geralmente tão reservado, né, tão circunspecto, com Santa Joana de Chantal ele vai realmente se abrir de uma maneira muito mais clara. Então ele vai chamá-la, né, de sua mãe, sua única mãe. Então ele tinha uma grande veneração, uma espécie, na verdade, até de afeição filial por Santa Joana de Chantal. E ele vai escrever para ela assim, né, cartas tocantes. Ele vai dizer que a ama incomparavelmente. Enfim. Bom, ele foi o confessor, né, dela, sempre que ela ia a Paris, ela se confessava com ele, né, e qual não deve ter sido a grande alegria dele de poder, então, rever aquela alma uma última vez e conversar com ela realmente uma última vez. Ele achava, né, que o espírito dela, né, era um espírito justo, prudente e forte, muito empreendedor, muito zeloso para as coisas de Deus. Ele pensava sempre na grande atividade dela e ele queria ter essa atividade. Ele pedia para Santa Joana de Chantal rezar por ele, para que ele tivesse essa virtude da diligência que ela tanto tinha. E se a gente para pensar, né, o tanto que São Vicente fez, tanto que ele fez. Então ele tinha, assim, sem dúvida nenhuma, uma grande diligência, né, mas, enfim, ele queria ter mais. Ele admirava também a firmeza que ela tinha, unida a uma grande doçura. E ele tinha uma grande confiança nela, uma grande confiança no juízo e no julgamento dela. Então, uma vez ele vai falar com ela e vai dar uma recomendação, falar que ele achava que a visitação devia ter um superior geral de todas as casas da visitação, que a visitação não tem. Então, local. A casa de Annecy, que é a original da visitação, não é a casa superior de todas as outras visitações. Esse era um ponto que foi muito discutido por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, e um ponto que insistiu muito São Francisco de Sales que não tivesse uma superiora geral, um superior geral. E São Vicente foi falar com Santa Joana de Chantal, falando, acho que tinha que ter, né? E ela falou que não. E quando ela falou que não, ele falou assim, olha, eu me submeto à sua vontade, ao seu julgamento completamente. São Vicente falando para Santa Joana de Chantal. Eu não duvido que essa é a vontade de Deus, porque essa é a sua vontade, falando ele então para Santa Joana de Chantal. Então, ele tinha uma grande admiração pela santa. Bom, ele a conheceu aí durante 20 anos, basicamente. Bom, claro, Santa Joana de Chantal também, né, admirava muito São Vicente de Paulo. Ela agradecia a Deus, né, todos os dias ter dado esse guia para as suas filhas de Paris, né, tá? Dado esse padre como superior, como diretor espiritual lá. E ela falava que ela não era digna de ser filha dele. Ela abria a sua consciência para ele com uma grande simplicidade, grande alegria. E esse momento, né, do encontro final entre os dois deve ter sido um grande momento, né? Santa Joana de Chantal já consumada completamente na virtude, um grande respeito, uma santa admiração. Bom, o que aconteceu? Quando ela foi para lá, né, São Vicente até viu que ela estava doente. Então, só para corrigir, ela morreu em 1641, 13 de dezembro de 1641. E eles se encontraram lá em Paris em novembro de 1641. Então, quando eles se encontraram, ela estava doente, ele até falou assim para ela não viajar no inverno, já era novembro, não estava no inverno propriamente dito, mas já estava frio. Ela falou que tinha que ir e ele pensava que ela poderia falecer na viagem. Quando ele ficou sabendo que ela estava gravemente doente,
ele se colocou de joelhos para rezar, e ele então teve uma visão, que eu vou relatar aqui depois. Ele vai escrever para as filhas da visitação contando sobre essa visão. E logo depois, vai ficar sabendo que ela morreu, e essa visão vai se repetir. Então, qual foi essa visão? Então, ele vai escrever para as filhas da visitação falando o seguinte: eu não duvido que Deus um dia vai manifestar a santidade da Madre de Chantal, porque eu vou contar para vocês uma coisa que uma pessoa digna de fé, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu com uma pessoa digna de fé. Então ele não fala que foi com ele, tá? Ele não fala que foi com ele, mas foi com ele. Então ele vai dizer o seguinte: essa pessoa, tendo ficado, né, sabendo que a Madre de Chantal estava na sua última doença, estava para morrer, essa pessoa se colocou de joelhos para rezar por ela, e assim que ela se colocou de joelhos, ela viu um pequeno globo de fogo que apareceu na frente dela, dessa pessoa, e que estava se subindo, né, se elevando assim da terra para o céu. E esse pequeno globo que essa pessoa viu estava se juntando com outro globo maior, e os dois se uniram, e esses dois globos unidos se uniram a um globo ainda muito maior, um astro muito mais luminoso. E essa pessoa ficou sabendo, né, porque foi dito para ela interiormente que esse globo que se levantava da terra era a alma de Santa Joana de Chantal, que estava se unindo a São Francisco de Sales, e os dois se unindo a Nosso Senhor no céu. São Vicente vai continuar na carta, né? Essa pessoa, que é um padre, estava celebrando uma outra vez uma missa para a nossa digna Madre, e logo depois, né, que essa pessoa ficou sabendo que a Madre tinha falecido. Então ficou sabendo que ela tinha falecido, foi rezar a missa para ela, e quando ela estava no memento, né, na hora do memento dos mortos, veio na mente desse padre que talvez a santa tivesse a Madre, né, tivesse no purgatório e que precisasse então das orações, e a mesma visão se repetiu. Viu esse globo que saía da terra e tal. Bom, e uma voz, né, assim, enfim, não, na verdade veio uma convicção interior muito grande para esse padre, de que era desnecessário rezar por ela, porque ela já estava no céu. E São Vicente vai terminar essa carta dizendo o seguinte: o que poderia, né, fazer alguém duvidar dessa visão é que essa pessoa tinha uma grande estima pela Madre. Então talvez é isso que essa impressão tenha feito a pessoa ter essa visão. Só que, por outro lado, essa pessoa ela não é muito de ter visões. Não é uma coisa comum para ela, né? Então, é difícil pensar que é uma coisa da imaginação dela, porque ela não tem visões. Então, realmente é uma coisa de se pensar que veio de Deus. E ele termina a carta, então, assinando e colocando o selo dele. Então, ele não disse, né, que tinha sido com ele, mas foi ele. Então, foi São Vicente que teve essa visão em relação a Santa Joana de Chantal, São Francisco de Sales e, enfim, Nosso Senhor, né, se unindo no céu. Então, esse aqui foi um pouco de consolação no meio dessas brigas. Bom, só que estamos aqui mais ou menos no ano de 1643, a luta de São Vicente vai continuar em relação ao jansenismo. Então, só para termos aqui uma ideia, porque é aqui nesse ponto que a gente chega, né, o que realmente, né, defendia o jansenismo. O jansenismo ele é um filho, vamos dizer assim,
de uma outra heresia, chamado baianismo. Inclusive, recomendo uma conferência que o padre Eric deu sobre a graça, e nessa conferência ele fala sobre esse baianismo, um pouco sobre esse baianismo. Mas, enfim, não é o ponto aqui para entrar em maiores detalhes, só para termos uma noção. Então, esse baianismo vai falar, e aí o jansenismo vai retomar, alguns erros, né? Então, vai dizer que a justiça original, aqueles dons, a graça e os dons preternaturais de Adão, de Eva, eram, na realidade, uma propriedade do homem, parte integrante da sua natureza. E não eram dons gratuitos, eram dons devidos à natureza. O fato de eles terem perdido esses dons significa que a natureza em si corrompeu, a natureza em si foi corrompida pelo pecado original. Então o homem não tem mais as feridas simplesmente só do pecado original, como diz a doutrina católica, mas a própria natureza está intrinsecamente corrompida. Então a liberdade se torna escrava da concupiscência. E a concupiscência é um pecado em si mesmo, né? As nossas más inclinações já são um pecado em si mesmo. O homem decaído, é incapaz de qualquer bem, ao menos que a graça venha aqui em seu auxílio, em seu socorro. É por isso que, vão dizer, todos os atos dos pagãos são pecados. Bom, a graça é irresistível e necessária, né, para toda boa obra mesmo natural. E vai determinar sempre a vontade, né? Não há livre-arbítrio, não há liberdade. Então, existe um parentesco muito grande com o protestantismo também. Então, o jansenismo vai manter aqui na sua totalidade, né, esses princípios do baianismo sobre justiça original, pecado de Adão, a corrupção intrínseca da natureza humana. Bom, isso vai dar muitos e muitos problemas, como veremos aqui em seguida, né? O que aconteceu? O Richelieu morre em dezembro de 42 e o Saint-Cyran não sai da prisão, mas ganha uma liberdade muito grande. Ele era visitado, então, pelas pessoas, levavam cartas, trocavam cartas, livros, etc. Provavelmente, né, por essa época, ele já recrutou o grande propagador do jansenismo, que vai se chamar Antoine Arnauld, que vai escrever esse livro sobre a comunhão frequente, que melhor, né, deveria se chamar Contra a Comunhão Frequente. Né? Lendo, né, na prisão, o Saint-Cyran lendo o livro Augustinus, que tinha acabado de ser publicado foi uma publicação póstuma, como eu falei, o Jansênio já tinha morrido na época que foi publicado o livro Augustinus, né? Então, o Augustinus do Jansênios. Bom, ele é libertado da prisão, esse Saint-Cyran, e termina morrendo logo depois. Né? O que acontece é que tem o enterro dele, né? Tem aquela noção de, puxa, uma pessoa que foi injustiçada, ficou presa. Mas a questão toda do jansenismo é precipitada com a publicação desse livro desse Antoine Arnauld. O que aconteceu? O livro do Jansênio já tinha sido publicado, mas não tinha chegado em Paris ainda. Então, o livro que realmente causou uma grande confusão, em 1643, foi a publicação, foi esse livro aí, né, sobre a comunhão frequente. Ele é um livro de inspiração total do Saint-Cyran. Alguns dizem até que ele escreveu esse livro, mas, enfim, saiu com o nome desse Antoine Arnauld. Então, São Vicente de Paulo começou a ler esse livro.
E ele ficou extremamente preocupado e alarmado. O espírito desse livro era um espírito completamente oposto ao de São Vicente, né? E completamente oposto ao da igreja. Então, basicamente, né, o livro vai dizer, né, a comunhão é um mistério terrível e quase ninguém é digno de se aproximar da Santa Comunhão. Quando São Vicente leu esse livro, ele começou então a combatê-lo com grande força. Então ele começou a escrever, né, fazer conferências, escrever cartas. Então temos as cartas dele, em que ele coloca a opinião dele sobre o livro, né, e que ele condena fortemente. Então ele vai dizer, por exemplo, é verdade, né, no livro lá está dizendo, muitas pessoas abusam da comunhão. E ele vai dizer, eu, o mais miserável de todos os homens, eu peço perdão, né, para Deus. Mas esse livro, em vez de afeiçoar os homens à comunhão frequente, faz desviá-los. E a gente já está vendo o resultado desse livro. Ele começa a relatar, né, vários padres, amigos dele, nas paróquias. Quase ninguém mais comunga, pouquíssimas comunhão. Mas eu ouvi falar de alguém que aproveitou desse livro, porque ele fala com reverência do mistério da comunhão e da presença de Nosso Senhor. Eu vou dizer, é possível que algumas pessoas tenham aproveitado a doutrina do livro, mas isso aí deve ter sido assim, talvez 1 em 100. Né? 99, na verdade, vão terminar se afastando. O livro vai ser prejudicial para grande parte das pessoas. E ele vai dizer, é um livro que verdadeiramente afasta as pessoas dos sacramentos, da Santa Comunhão e da Santa Confissão. E isso é uma coisa clara, né, porque o autor vai elogiar as pessoas que vão adiar, atrasar a comunhão até o final da vida. A pessoa vai ficar sem comungar até o final da vida. E o autor vai louvar essas pessoas, porque ele vai dizer, essas pessoas realmente se estimam indignas da grandeza de Deus. Essas pessoas são as pessoas boas. O livro diz, na terceira parte, que Nosso Senhor fica indignado, né, com as nossas comunhões frequentes, que ele é ultrajado quando a gente comunga frequentemente. Então, ele vai dizer, na verdade, Nosso Senhor armou uma grande armadilha para nós, então. Né? Tem missa todos os dias. Né? Na verdade, isso aqui é um veneno de Satanás para enganar as almas. Né? No fundo, é isso aqui. Né? Você vai perder a fé na comunhão, né? Na presença real de Nosso Senhor. E ele vai dizer, ainda que a gente fechasse os nossos olhos a todos os outros erros do livro, se a gente vê simplesmente a descrição das disposições que tem que ter a alma para comungar, que esse autor faz, se a gente vê essas disposições, ninguém em sã consciência vai se julgar digno de comungar. Porque ninguém vai falar, realmente eu tenho essas disposições, realmente eu sou desapegado de tudo, realmente eu tenho a opinião mais alta possível da grandeza de Deus. Quem é que vai poder dizer isso? Talvez só o autor do livro. Né? Só o autor do livro é que tem essas disposições. Talvez São Paulo mesmo ia temer, né, comungar. E ainda mais porque a pessoa que tem a virtude, né, verdadeira, que é o equilíbrio entre todas as virtudes, essa pessoa vai ter a humildade. Né? Então ela vai se julgar ela mesma digna, né, de comungar, tendo todas essas disposições santíssimas. Né? Então ele vai dizer, na verdade é uma heresia dizer que é um grande ato de virtude querer diferir, adiar a comunhão até a morte, porque a igreja nos manda comungar todos os anos. Então é um livro, na verdade, herético.
E ele vai falar, se a gente tivesse que ter essas disposições para comungar, então eu, como padre, eu não vou poder celebrar a missa também. Então, como é que eu vou poder celebrar a missa? Porque para celebrar a missa, tem que comungar, né? Consumir o sacrifício. Então, tem que abolir a missa. Então, é melhor ter realmente as igrejas sem missa, ou ter o mínimo de missas possível. Essa é a conclusão. E ele falou, isso vai contra o que dizem os padres da igreja, por exemplo, São Beda o Venerável. São Beda o Venerável vai dizer que aqueles que deixam de celebrar o santo sacrifício sem um legítimo impedimento privam a Santíssima Trindade do louvor e da glória que é devida a elas. Priva os anjos de alegrias, priva os pecadores do perdão, os justos do socorro da graça. E as almas que estão no purgatório, do seu alívio. As igrejas dos favores espirituais. E se privam a si mesmos, né, de medicina e do remédio. Bom. Então ele vai lutar, nós estamos vendo aqui, né, energicamente, para manter o uso da comunhão mais frequente possível, que no costume da época não era necessariamente diariamente, mas o mais frequente possível. E ele também vai se levantar contra o restabelecimento da penitência pública, que ele vai ver muito finamente que, na verdade, era um artifício que esses hereges estavam usando para pretensamente voltar à prática da igreja primitiva, mas, na verdade, era um artifício para afastar as pessoas da confissão. Porque as pessoas pensavam, eu vou confessar, o padre vai me passar uma penitência pública, né? Então todo mundo vai ver o meu pecado e eu vou ter que fazer coisas muito difíceis, então eu vou deixar para me confessar na hora da morte. Então vou deixar para me confessar na hora da morte, que aí vai ser uma vez só. E talvez eu não vá nem precisar fazer essa penitência tão pesada. Sim, mas a igreja antes tinha, sim. A igreja pode mudar a disciplina, né, de acordo com os tempos. Claro, tem regras para essa mudança. Mas São Carlos Borromeu, logo aplicando o Concílio de Trento, estabeleceu algumas coisas assim. Ele falou falso. São Carlos Borromeu não fez isso. Então, assim, ele foi desmontando toda a argumentação dos hereges em relação a esses argumentos também. Bom, se ele ficou alarmado, né, lendo o livro sobre a comunhão frequente, ele ficou ainda muito mais quando chegou às mãos dele, então, o livro do Jansênio, que é o Augustinus. Porque o livro da comunhão frequente era uma aplicação prática, em alguns casos, então, da doutrina de fundo do jansenismo. Mas aqui é que a doutrina, então, estava realmente revelada na sua inteireza, na sua integridade. Então, enquanto a comunhão frequente estava atacando ali uma prática da igreja, uma prática essencial, né, mas era o jansenismo atacava a constituição mesmo da igreja, né, na sua doutrina. Bom, aquilo que a gente já falou, né? Sem a liberdade, a graça que acaba com o livre-arbítrio, problemas em relação à concepção do pecado original, portanto, problemas em relação à encarnação, necessidade da encarnação, enfim, várias consequências aqui sérias. E aqui começa, então, uma grande batalha dos teólogos, né? Eu não tenho tempo, né, de contar todos os detalhes, e o fato é que um grande professor da Universidade de Paris, chamado Nicolas Cornet, vai resumir a doutrina do livro em 5 proposições,
Não é que isso resume todo o livro, mas ele vai pegar 5 proposições claramente errôneas, tiradas desse livro. E uma pessoa que conhecia muito, né, Santo Agostinho, foi mestre do Bossuet, inclusive. O Bossuet vai contar essa história na oração fúnebre que ele vai fazer desse Nicolas Cornet. Então ele vai retirar 5 proposições e vai, enfim, submeter à universidade, a outros doutores que condenam essas proposições de 1649 e vão mandar para o Papa também para que o Papa condenasse. Houve uma briga tremenda entre os defensores e os opositores, né, da doutrina jansenista. Então, ambos foram para Roma, né, ambos os grupos lutaram, apresentaram argumentos, enfim. Terminou sendo vencedor o partido contra o jansenismo. Então, foi condenada essas proposições foram condenadas em 1653 pelo Papa Inocêncio X. E quando São Vicente ficou sabendo dessa condenação, ele gostou bastante, se alegrou muito, escreveu, né, para várias pessoas, falando, né, excelente, olha aqui, coisa boa. E os jansenistas, muitos deles, parecia que eles iam se submeter à condenação da bula cum occasione, que é essa aí que eu mencionei. Só que essa submissão, né, de vários desses jansenistas, ele vai para aquele mosteiro de Port-Royal, se encontrar com as pessoas, ver como é que elas estavam, e elas receberam a condenação no espírito de humildade, aceitaram, etc. Só que essa aceitação, essa submissão não durou mais do que um dia. E São Vicente ainda vai ter que enfrentar, né, ao longo dos anos aí, a oposição jansenista. Para termos noção, né, de como isso foi uma coisa séria, uma coisa grave, no século XVIII, então, no final do século XVIII, 1794, estamos aqui na época já da Revolução Francesa, saiu uma bula do Papa Pio VI, muito famosa, uma bula chamada Auctorem Fidei, condenando a umas teses, né, de um sínodo da cidade de Pistoia, na Itália. Esse sínodo aconteceu em 1786. Então, essa bula que condena as teses lá desse sínodo. Esse foi um sínodo jansenista. Então, estamos aqui em 1786, então 130 anos depois da condenação do jansenismo. Então, temos dentro da igreja um sínodo jansenista, 130 anos depois. Esse sínodo, né, foi inspirado lá pelo Leopoldo II, que era o grão-duque da Toscana na época. E eu só queria chamar a atenção, né, para algumas coisas, para termos noção da influência do jansenismo até os nossos dias. Vejam bem. Olha uma proposição. Olha o que o Papa fala quando ele vai. Ainda ele está fazendo as considerações antes de condenar a proposição. Ele pegou uma a uma das proposições e foi condenando depois, né? Mas ele vai dizer o seguinte: com tais armadilhas, infelizmente renovadas em todas as épocas, não havia melhor maneira do que expor as frases que, sob o véu da ambiguidade, envolvem uma perigosa discrepância de sentidos, apontando o significado perverso sob o qual se encontra o erro que a doutrina católica condena. Então ele vai dizer, desse sínodo a gente pegou algumas frases
que tinha uma doutrina escondida sob o véu da ambiguidade. Então, a tática jansenista, né, usada posteriormente pelos modernistas, condenado pelo Papa São Pio X. Então, ambiguidade, e aí a gente não sabe exatamente o sentido, então o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar aquelas frases e vou dizer para vocês exatamente qual o sentido que eles estão querendo dar e vou condenar. E ele vai dizer também: portanto, tendo implorado a luz do Espírito Santo com assíduas orações públicas e privadas, tendo considerados todas as coisas com exaustivo e maduro exame, decidimos condenar e reprovar várias proposições, doutrinas e julgamentos, tirados dos atos e decretos do referido sínodo, quer expressamente ensinados ou ambiguamente insinuados. Ou seja, a ambiguidade ao expor a doutrina também pode ser e deve ser condenada. Então, para termos assim, noção, né, o que o sínodo ensinou? Toda a autoridade eclesiástica vem diretamente dos membros da igreja em geral. A autoridade vem do povo. O Papa é o chefe da igreja apenas ministerialmente. Os bispos não dependem do Papa para qualquer jurisdição. Nos sínodos diocesanos, os párocos têm o mesmo direito de votar e decidir que o bispo, né, princípio da igualdade, aplicado aqui para a hierarquia da igreja. A excomunhão tem apenas um efeito externo. Então, a excomunhão é simplesmente um sinal externo, assim, não entre em contato com aquela pessoa. Não afeta diretamente, né, o foro interno. Os bispos não são obrigados a fazer o juramento de obediência ao Papa antes da consagração. Todas as ordens religiosas devem viver sob a mesma regra e o mesmo hábito. Cada igreja deve ter apenas um altar e a liturgia deve ser em vernáculo, ou seja, na língua local. E apenas uma missa deve ser celebrada aos domingos, nada de altar lateral, nada de conversa de altar lateral. Enfim, isso aqui foi, então, condenado. Essas aqui foram coisas condenadas, teses, né, do sínodo de Pistoia, sínodo jansenista, condenados pelo Papa Pio VI, no fim, não, 1790 e tanto. Então, você vê que um combate muito duro, né, e que teve influências na Revolução Francesa, a perseguição cisma na Revolução Francesa, tudo isso de inspiração jansenista. Então, São Vicente, né, vai dizer, né, depois que nunca permitiu, na companhia dos missionários, né, na congregação da missão, que houvesse, né, alguém que defendesse, que apoiasse os jansenistas. Bom, ele vai dizer que a união, né, que nós temos que ter é a união na verdade. Depois porque ele vai combater, né, muito os jansenistas. As pessoas vão falar, não, mas será que não era melhor ter alguma acomodação com os jansenistas também, para trazê-los para o seio da igreja? Não é melhor ter moderação, então, em relação à doutrina deles? E aí São Vicente vai falar, né? São Vicente que se acomodava, né, sempre que podia, né, em relação às pessoas, pela caridade, mas que em relação à doutrina tinha, claro, uma santa intransigência. E São Vicente vai dizer, qual união que nós podemos ter com eles, se não é uma união verdadeira e sincera, se eles não têm, né, uma vontade sincera de se submeter? Que moderação nós podemos ter em relação àquilo que a igreja decidiu? Isso aqui é matéria de fé, que não pode sofrer nenhuma alteração e nem ter algum tipo de composição. Consequentemente, nós não podemos nos ajustar aos sentimentos deles, mas eles devem se ajustar aos sentimentos, não os nossos, mas os da igreja, que são os nossos.
Enfim, se isso não acontecer, nós não temos realmente nada, não há nada que podemos fazer, a não ser rezar a Deus para a conversão deles. E é uma coisa admirável. Das 3 congregações, né, que parecia que foram suscitadas por Deus para educar, né, enfim, fazer a formação do clero, como a gente já viu, uma delas foi, infelizmente, tomada pelo jansenismo, o oratório, né, o oratório de Paris, e ela decaiu dessa formação, desse espírito de formação do clero. Mas as 2 outras, aquela de São Vicente de Paulo e a do Padre Ollier, como a gente já falou, ficaram absolutamente isentas. Então, a congregação da missão de São Vicente de Paulo vai atravessar aí o século XVII, o século XVIII, sem a mancha do jansenismo. Bom, então, vimos aqui, isso aqui faz parte, né, de um grande trabalho de São Vicente para regenerar o clero e manter agora, né, o clero na verdadeira doutrina. Quando a gente olha assim, parece que ele já fez muito, né? Parece que ele já fez muito. Ele criou a Congregação das Missões, pregar a doutrina para as almas mais abandonadas. Instituiu os exercícios espirituais para aqueles que vão ser ordenados sacerdotes. Instituiu os retiros daqueles anuais do clero, né, daqueles que já foram ordenados. Instituiu as conferências espirituais das terças-feiras para todo o clero, para que todos pudessem manter aquele zelo e aquele fogo da caridade. E, não contente com isso, criou os seminários, fundou os seminários na França, basicamente. Parecia que ele tinha feito tudo para a formação do clero que ele podia fazer. Mas não. Veremos aqui ainda ponto importantíssimo. O que aconteceu? São Vicente estava um dia lá em Paris e chega uma mensagem para ele. Uma mensagem que um rei Luís XIII, o chamava para o seu leito de morte. Então, o rei estava morrendo e queria ver São Vicente de Paulo. Olha, isso aqui foi uma surpresa tremenda, porque São Vicente não tinha relação com o rei. Ele não conhecia assim, pessoalmente o rei, conhecia a rainha, Maria de Médici. O rei tinha seus confessores, enfim, as pessoas que ajudavam, capelão, etc. E ele tinha um caráter, né? Até se a gente olha na história, o rei Luís XIII, ele é chamado de rei Luís XIII o Justo. É conhecido assim como um rei muito piedoso, o que não nos deve fazer pensar num rei São Luís, na Idade Média. A situação era completamente diferente aqui. Mas todos dizem que foi o rei mais santo da França depois do rei São Luís. Mas, de novo, estamos numa época extremamente complicada. Só lembrando que o Richelieu era o ministro mais importante do rei Luís XIII. E o Richelieu, ele tinha uma política tríplice, vamos dizer assim. Na França, perseguir os protestantes, primeiro. Segundo, perseguir a nobreza para aumentar o poder do rei e diminuir a nobreza. E terceiro, combater a Casa da Áustria e Espanha, então, contra o Império Austríaco e Espanhol, que eram católicos. Então ele fez alianças com protestantes contra os católicos. O Richelieu, ministro do rei Luís XIII. Então, é uma política extremamente complicada. Então, em vez de ser as razões, vamos dizer assim, católicas, eram as razões de Estado.
o engrandecimento da França. Mas a avaliação disso tudo no detalhe não é uma coisa simples de se fazer, né? Alguns vão dizer, um político à la Maquiavel, né? Outros já vão defender um pouco mais, enfim, não nos cabe nesse momento entrar nesses detalhes. O que importa saber é que o rei Luís XIII, né, era filho do rei Henrique IV, que foi assassinado quando ele era muito novo. A mãe dele ficou de regente, essa Maria de Médici. Depois ele assume o trono, né, enfim, exerce o trono. Ele assume desde que o pai morreu, né? Ele se torna rei, mas só vai assumir depois e vai ter uma grande dificuldade na vida, que era ter filhos, né? Vai demorar muito para ter filho. E vai rezar muito nesse sentido, vai inclusive então fazer um voto para Nossa Senhora, com promessas, pedindo um filho, vai ter o filho dele vai ser o Luís XIV, né, considerado o auge do poder real na França, e ele vai fazer um voto realmente para Nossa Senhora, consagrando ele, o reino, para Nossa Senhora, e instituindo procissões públicas, um dia de solenidade grande no dia da Assunção, né, dia de 15 de agosto. Enfim, era um rei que, aparentemente, não gostava do luxo, das frivolidades da corte, foi o último rei guerreiro, de fato, né, que lutava, mas o fato é que morreu cedo, né, e com 42 anos. Enfim, quando ele estava próximo de morrer, em maio, né, de 1643, ele vai chamar São Vicente para o seu leito de morte, para ajudá-lo a morrer. Então, em abril de 1643, São Vicente é chamado e ele vai, né? Ele foi nesse castelo aqui, Saint-Germain-en-Laye, que é esse aqui, não existe mais, foi destruído, só tem ruínas. Bom, São Vicente fica surpreso, mas vai cumprir o dever, né? Ajudar uma pessoa a morrer bem. E, então ele se dirige para o castelo. Quando ele entra no quarto onde estava o rei, ele pronuncia essa frase, né, em latim: Timenti Dominum bene erit in extremis, que é uma frase do livro do Eclesiástico, um versículo do livro do Eclesiástico. E o rei, que conhecia muito as Sagradas Escrituras, responde, completando o versículo, né? Então, o que significa? Né? Aquele que teme ao Senhor encontrar-se-á bem no fim e será abençoado no dia de sua morte. E aí começaram, né, com conversas e orações que nós não sabemos exatamente, né, como é que foi, mas algumas coisas a gente sabe, né? São Vicente ficou ao lado do leito real durante algum tempo, até que ele volta porque parecia que o rei tinha se restabelecido, não ia morrer agora, ele volta para Paris, mas depois é chamado de novo no dia 11 de maio e fica então até o dia 14, que é quando o rei vai morrer. Então, o rei Luís XIII se preparou muito para a morte dele, porque quando ele estava morrendo, o filho dele só tinha 4 anos, então ia ser mais um caso em que ia ter que ter uma regência. Tinha a esposa dele que ia sobreviver, né, a chamada Ana de Áustria. Ele não tinha uma relação muito boa com a esposa. E o irmão dele, que também tinha algumas complicações. O Richelieu já tinha morrido, né, então era um novo cardeal, Mazarin, que estava no lugar, então era uma situação bastante complicada que ele ia deixar. Então ele teve que se assegurar dessa sucessão aí, como é que ia se dar. Enfim, e ele nomeou a rainha, né, como regente, o irmão tinha uma outra função, só que ele nomeou outros príncipes também, enfim, para tentar fazer uma espécie de freios e contrapesos aqui. Ninguém tivesse poder demais sozinho. E tomou essas precauções, mandou
chamar todo mundo, né, a rainha, né, o filho, os outros nobres, as pessoas importantes. Fez um discurso assim emocionante e emocionado, né, cheio de piedade, falando sobre a visão dele para o Estado, o papel da religião no Estado, etc. E falou o que ele tinha decidido, né, que a rainha seria regente, etc, etc, etc. Perguntou se estava todo mundo de acordo, todo mundo sim, todo mundo aprovou, né, esse era o testamento dele. E aí ele falou que, a partir daquele momento, então, esses assuntos de Estado estavam terminados e que ele realmente agora só ia cuidar da alma dele. Ele viu que tinha alguns daqueles nobres que eram huguenotes, né, calvinistas franceses, chamados de huguenotes, fez um discurso para essas pessoas, tentando convertê-las ali no final, para que eles deviam analisar realmente a questão da igreja, da doutrina, sem prevenção, sem preconceito, e que eles deviam entrar na igreja católica, que era a arca da salvação, né, fora da qual não havia salvação. Então, a partir desse momento, ele só procurou os meios aqui de morrer bem, né? Então, ele foi conversando com São Vicente de Paulo, perguntando qual é a melhor maneira de me preparar para a morte. São Vicente de Paulo vai dizer que é imitar a morte de Nosso Senhor, né? E a preparação que Nosso Senhor fez. E a preparação que Nosso Senhor fez foi no Jardim das Oliveiras, dizendo que a vontade dele não fosse feita, mas sim a do Pai. E aí o rei respondeu: meu Jesus, é isso que eu quero de todo o meu coração. Fiat voluntas tua. No leito, né, da cama, ele conseguia ver a igreja de Saint-Denis, é uma igreja que fica nos arredores ali de Paris, e onde estão enterrados os reis da França. Ele conseguia ver essa igreja, e aí ele olhava e falava assim: é para lá que eu vou ser levado daqui a pouco. Mas falava isso assim com com toda tranquilidade. E, inclusive, ele fez disposições para evitar todo luxo, todo um cortejo exagerado, né? Ele, inclusive, decidiu o caminho que ele queria que fizesse, né? A carroça real, para que não passasse em frente, por exemplo, a igrejas e os padres se sentissem obrigados a entrar numa procissão, tal. Ele não queria nada disso. Quando ele já estava ali nos últimos momentos, os médicos falando que ele devia comer alguma coisa, e ele não queria comer, e ele pergunta para São Vicente se devia comer, né? E aí São Vicente fala: é melhor obedecer aos médicos, que é inclusive o princípio de São Francisco de Sales. O corpo está nas mãos dos médicos. São Francisco de Sales, quando foi morrer, quando estava para morrer, recebeu um tratamento brutal, né, dos médicos, que, coitados, né, estavam tentando ajudar, mas foi piorando a situação, e São Francisco de Sales teve um grande sofrimento, né, um grande sofrimento. E ele sabia que ia morrer, ele sabia que não ia adiantar nada, né, mas mesmo assim ele se submeteu ao parecer dos médicos, né. Então São Vicente fala a mesma coisa para o rei, né? Fala assim: é um bom princípio, né? Se eles estão falando, é melhor aceitar. Então o rei vai dizer que aceita e vai comer. Na noite, ele vai receber, do dia 12, de 12 de maio, ele vai receber os últimos sacramentos com as melhores das disposições. No dia 13 de maio, uma coisa testemunhada por várias pessoas que confirmaram, ele vai receber, do lado dele estava o príncipe de Condé. Essa casa de Condé era uma casa muito importante, uma casa de sangue real. Depois dos Orleans, né? Seriam os próximos assim, herdeiros, né, do trono, né, o próximo tronco assim, herdeiro do trono, se extinguisse, os Bourbon para passar para os Orleans e depois esses Condé. Então, estava lá o príncipe de Condé, e o rei olha para esse príncipe de Condé e vai dizer
que o filho dele tinha acabado de ganhar uma grande batalha. E ninguém sabia exatamente o que tinha sido. Depois se verificou que foi uma batalha posterior, na verdade, né, no dia 19 de maio. Né, a gente está aqui no dia 13, que ele ganhou uma batalha contra os espanhóis, uma batalha famosa, que no contexto da Guerra dos 30 Anos, uma batalha de Rocroi. Então é como se ele tivesse visto até no futuro, né, mas falando no passado, né, tipo uma visão profética. Enfim, uma coisa atestada aí por várias pessoas. Isso o rei, tá? O rei. E, bom, o fato é que no dia 13 ali, à noite, na véspera da sua morte, ele estava nas melhores disposições possíveis. Né? Uma grande humildade, um desapego, piedade, né, sincera, virtude ali. E ele acorda, né, do dia 13 para o dia 14, achando que realmente a hora dele estava chegando. Ele pede para um médico verificar o pulso dele para ver como é que estava. E ele fala assim, mas vê bem, porque eu quero saber a verdade, né, quanto tempo que eu ainda tenho de vida. Né, não vai me enrolar. E o médico fala né, que ele ia ter mais algumas poucas horas de vida. E ele eleva os braços assim para o céu e canta o Te Deum. Né? Te Deum, que é um hino de ação de graças, de grande alegria, né? Que nós cantamos na igreja, na hora de uma ordenação, né? Uma coisa assim. E um negócio tremendo. Né? Ao receber a notícia da morte, o rei canta o Te Deum. Bom, ele termina então morrendo nos braços aqui de São Vicente de Paulo e pedindo para Deus a misericórdia. Né? Então ele termina falando, meu Deus, recebei-me, né, em vossa misericórdia. Né? As orações para os agonizantes que as pessoas estavam fazendo do lado. E alguns instantes depois ele termina morrendo então nos braços de São Vicente. E no dia da Ascensão, naquele ano, e o mesmo dia da morte do pai dele, que o pai dele tinha sido assassinado 33 anos antes, né? Exatamente no mesmo dia. E dessa morte, São Vicente de Paulo vai escrever o seguinte, né? Então não é qualquer pessoa que vai falar isso, né? Mas é São Vicente. Vai dizer o seguinte, desde que estou sobre a terra, nunca vi uma pessoa morrer de forma mais cristã. Desde que estou sobre a terra. Nunca vi uma maior elevação a Deus, uma maior tranquilidade, um maior temor das menores ações que podem ser pecados, nem uma maior bondade em uma só pessoa de um tal estado. Então, um elogio aqui inacreditável. Então, uma graça muito grande. E quando a gente relembra, né, quem era São Vicente, né? Um filho lá dos pastores, né, do campo, do interior da França. Não era nada. E terminou que foi chamado aqui para o quarto real, né, para ajudar a morte de um rei. Então, uma coisa muito, muito bonita. Isso aqui precipitou uma coisa muito importante na vida de São Vicente, que a gente vai então falar na próxima conferência, que foi o fato de que ele entrou num conselho real, chamado Conselho de Consciência, que era um conselho que já existia antes da morte do rei Luís XIII, né, que o rei utilizava para pegar opinião, para tomar decisões relacionadas à matéria de religião. Então, assuntos religiosos, até especialmente, como a gente vai ver aqui, nomeação de bispos, né, foi o grande assunto que caiu aqui nas mãos de São Vicente, passava então por esse conselho. Então, com a morte do rei, a rainha, que se torna regente, vai chamar São Vicente para compor este conselho.
E aqui, então, a última, né, grande coisa que nós iremos falar sobre o papel de São Vicente na regeneração do clero na França. Então, mais um papel importantíssimo, e ele vai sofrer demais ao fazer isso. Então, ficamos aqui, né? Vamos dar início na próxima conferência com a entrada de São Vicente no Conselho de Consciência. E aí vamos rezar para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora das Dores. São João Batista. São Vicente de Paulo. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.